Olá, famílias de Deus, como vão? Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a escravidão de amor, sobre o significado dessa cadeia, dessa corrente, e hoje eu quero reforçar, o significado da palavra escravo. E aqui fazer um vídeo mais voltado até para os pais, porque eu quero que vocês, pais, trabalhem isso com suas crianças dentro de casa e que vocês também conheçam a verdade da escravidão. Por que eu tô falando isso? Por mais que a gente fale sobre a escravidão de amor, a gente precisa ter uma catequese muito bem feita para que a consagração ela tenha o verdadeiro efeito dentro de você e dentro da sua criança, certo? Vamos falar um pouquinho da sociedade de Jesus Cristo lá naquela época, né? É uma sociedade já pautada pelo Antigo Testamento. E naquela época, os escravos que existiam, eles não eram maltratados. Né? A gente tem, como eu falei também no último vídeo, a gente tem aquela ideia bem fixa de que o escravo, né? A gente tem aquela visão do escravo que vivia aqui no nosso país, do escravo lá no Egito também, mas eu não estou falando dessa escravatura. Eu estou falando do escravo da época da sociedade de Jesus Cristo. E a qualidade de vida desse escravo dependia muito da bondade do seu senhor. Se o escravo tinha um senhor compassivo, um senhor bondoso, ele tinha uma vida muito melhor do que os que eram livres. Porque naquela época não existia segurança que nós temos hoje ao ser trabalhadores assalariados, vamos dizer assim. Porque se você está dentro de uma empresa, se você passa mal, se você sofre um acidente, né, você tem por trás de si a segurança de ter um atestado, de continuar recebendo o seu salário, do próprio INSS, né? E naquela época não. Naquela época não. Então vamos pegar, por exemplo, São José, carpinteiro. Se ele chegasse à velhice e não tivesse passado durante a sua vida toda juntando um bom dinheiro, o que era muito difícil naquela época, ele viveria de mendigar. Porque ele não ia ter aposentadoria não, né? Naquela época não existia aposentadoria. Então, os escravos naquela época, eles tinham uma vida muito superior à vida daqueles que eram livres. E os bons senhores, eles qualificavam tanto os seus escravos que muitas vezes eles chegavam a ser qualificados mais do que os seus próprios senhores. Eles eram letrados, né? Eles estudavam. E é dessa escravidão que eu tô falando, do bom senhor, certo? Vamos falar um pouquinho do filho pródigo. Né? O filho pródigo, ele quis a liberdade dele, certo? E o que ele encontrou foi a escravidão. E ali ele viveu uma miséria tão grande que nem a comida dos animais impuros daquela época ele conseguia comer. E o que ele fez? Ele voltou para a casa do seu pai para ser assalariado do seu pai. Nós precisamos ser melhores do que esse filho pródigo. A gente precisa voltar para ser escravo. Para ser escravo. Para fechar os nossos olhos e deixar ele fazer por nós aquilo que ele quer que a gente seja, aquilo que ele quer fazer. Então, ser escravo do amor nada mais é do que abrir mão de suas vontades, dos seus caprichos, fechar os seus olhos e deixar Deus agir na sua vida com toda a segurança que você sempre quis ter. A partir do momento que eu me torno escrava de Jesus, eu já não posso ser mais escrava das coisas mundanas, porque eu não posso servir a dois senhores. E se eu coloco Jesus como o Senhor da minha vida, e a gente precisa entender o significado de ser Senhor da nossa vida, se você diz que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você já se coloca como escravo. E se Jesus é o Senhor da minha vida, eu não posso mais servir a nenhum outro Senhor. E aí eu consigo viver uma vida mais santa, mais tranquila. Se eu não me coloco como escrava e fecho os meus olhos e eu sigo as minhas vontades, a gente tem
uma mania muito grande de nos entregar a Jesus, mas na desconfiança de que será que ele vai fazer mesmo a minha vontade? Né? A partir do momento que você é escravo, você não pode fazer mais isso, porque você se torna propriedade dele. Ser propriedade de Jesus, você já não tem mais vontade própria. E é assim que a gente tem que pensar em ser. Essa é a consagração à Nossa Senhora, porque nós temos a mesma atitude que ela. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu já não sou mais dona de mim, eu já não me pertenço mais. E a beleza disso tudo é que só sendo escravos que nós chegamos à verdadeira intimidade com Jesus. E aí a gente chega àquele patamar em que Jesus fala com seus discípulos em João capítulo 15, lá no versículo 15. Ele fala, já não vos chamo mais de escravos, mas de amigos. O escravo, ele não sabe o que o Senhor faz. Então já não vos chamo mais de escravos, porque agora vocês já têm capacidade para compreender a vontade do Pai. Nós já somos íntimos o suficiente. Você já se deu completamente a mim, você já se desapegou de todas as coisas mundanas. Você já não segue mais os seus instintos, você já não serve mais a sua vaidade, as suas inseguranças. Você já se deu completamente a mim, então agora já pode ser revelado a você a vontade do meu Pai, sem que você precise seguir cegamente. Você já é meu amigo. Para sermos amigos de Jesus, a gente precisa aprender a passar pela escravidão, a escravidão do amor, para a gente se desapegar completamente das coisas do mundo, do nosso medo do dia a dia, porque aquele que é escravo de um Senhor bondoso e piedoso, ele não se preocupa com o dia de amanhã. Ele vai ter sempre a sua cama, a sua casa, né? Ele vai ter sempre o seu alimento no dia a dia. Ele não precisa ter medo. Ele não precisa ter medo de chegar na velhice e precisar mendigar porque ele não conseguiu juntar um valor, né, suficiente para sua aposentadoria. Porque ele já tem um bom Senhor. E esse é o convite que eu te faço a refletir com a sua família, com seu filho, porque a maior beleza disso tudo é o que eu vou dizer agora. Eu me consagrei já adulta, então eu estou compreendendo a realidade da escravidão agora, porque no primeiro ano em que eu me consagrei, eu acho que a gente vai caindo a ficha aos poucos do que é a verdadeira devoção, do que é realmente nos dar completamente a Jesus pelas mãos de Maria. Né? Permitir, Nossa Senhora, eu me entrego a Jesus, mas eu não tenho capacidade sozinha, sabe? Eu pego de volta. Ela não. Ela fala, deixa eu te arrumar. Deixa eu te colocar bonitinha pra ele. Vem, eu vou te levar. Então vamos aprender a ser escravo. E olha só, eu tô aprendendo isso agora, mas as nossas crianças têm a oportunidade de aprender desde agora, pequenininhos, a crescer na santidade de ser completamente dele, para chegar lá na idade adulta e se tornar amigos sem precisar passar pela escravidão de amor que nós estamos vivendo agora, que é maravilhoso de viver. Mas quão mais maravilhoso é ser amigo de Jesus, não é verdade? E se eles podem viver com vocês pais, com você família, no seu núcleo familiar, a beleza de se entregar, de ser escravo, o verdadeiro significado de ser escravo do amor, desde já, passando pelas mãos de Nossa Senhora, quem será o seu filho quando for adulto? Um amigo de Jesus. E esse é o convite para a consagração infantil. É por isso que nós da Dádiva estamos investindo nesses estudos, para que a gente possa levar essas crianças para as mãos de Maria e chegar lá como amigos de Jesus. E para que a gente também aprenda com eles e alcancemos essa amizade juntos. Esse era o vídeo de hoje, a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal quem ainda não se inscreveu. Passem adiante, né? Divulguem esses vídeos para que a gente possa levar cada vez mais pessoas e crianças para o colo de Nossa Senhora e para a amizade verdadeira com Jesus. Que Deus e Nossa Senhora abençoe a sua família. Até o próximo vídeo.